Eu sou filho de um casal de comunistas, né? Meu pai, um mecânico, Joaquim Alencar de Seixas, minha mãe, uma professora de ensino primário, que também é um comunista. Eles se conheceram dentro da sede do Partido Comunista e eles tinham como característica ser da classe trabalhadora. E como todo militante da classe trabalhadora, todo filho da classe trabalhadora, onde vai o pai e a mãe, vão todos os filhos, porque não tem aonde deixar os filhos, porque todo mundo tem necessidade, né? Eu nasci em Porto Alegre, né, numa favela lá em Porto Alegre, chamada Vila Jardim, né, que hoje deve ser até um bairro de classe média, sei lá, e lá não tinha água, não tinha luz, não tinha esgoto, não tinha luz, não tinha escola, não tinha absolutamente ônibus, nada. E a gente tinha as lutas da classe trabalhadora para sobrevivência, né? Que é lutar por essas coisas todas que não tinha ali. Então, eu nasci dentro dessa luta, que era do meu pai e da minha mãe, mas era de todos a vizinhança. E tinha um núcleo ali que era de comunistas, né? E a gente, desde criança, a gente via essa luta e entendia o que estava acontecendo. Quando houve o golpe em 1964, aquela luta que era a luta da classe trabalhadora contra a ditadura econômica da burguesia, né, que é o que a gente vive, né, passou a ser também contra a ditadura militar, que era a mesma ditadura econômica da burguesia, agora com um condimento a mais, né? Tinha a violência do Estado a serviço dessa burguesia e do imperialismo, que foi um golpe dado contra a classe trabalhadora e contra o país, né? A gente precisa sempre lembrar, Paulo, que a ditadura ela não era uma obra de homens maus, era um projeto econômico, político, social feito por mercenários, que era a parcela das Forças Armadas que serviu ao projeto do imperialismo dos Estados Unidos aqui, né? Então, quem era militante pela luta por sobrevivência, por melhores condições de vida, antes de 64, passa a fazer também a luta contra essa ditadura, né? Então, dentro desse contexto que a gente sai de Porto Alegre, vai para São Paulo, e em São Paulo a gente se integra ao Movimento Revolucionário Tiradentes, uma organização de luta armada, né, clandestina, obviamente, como tudo tinha que ser feito na época, e da luta da qual não só eu assumo plenamente, como me orgulho muito de ter participado, né? E faço questão de dizer isso com a boca cheia e com o coração emocionado sempre, porque eu conheci as pessoas que fizeram a luta armada, como você também conheceu, né? Eram pessoas com uma generosidade humana muito grande, né? E o livro, quando eu decidi escrever, né, que foi uma solicitação de muita gente, principalmente jovens dos movimentos populares, que me cobravam: você tem que contar o que vocês fizeram, né? Porque eu, diferente de muita gente que escamoteia, eu era do movimento estudantil, eu distribuía panfleto, eu assumo, eu não era do movimento estudantil, eu era de uma organização revolucionária de luta armada e fiz ações armadas contra a ditadura, né? A violência revolucionária contra a violência do imperialismo e da burguesia. E a gente, eu fui cobrado para escrever o que a gente fez. Não foi à toa que nós fomos capturados, que fomos torturados, né? E na apresentação você fala que eu fui torturado quando meu pai foi preso. Não, nós dois estávamos cobrindo ponto com um companheiro que foi preso, né, capturado, foi torturado e nos entregou, né? E nós dois, eu e meu pai, com algema no meu pulso esquerdo ligando ao pulso direito dele, fomos levados para o DOI-CODE, sofremos um espancamento ali, né, no pátio do DOI-CODE, tão violento que a algema se rompeu, né? Nós fomos separados literalmente na porrada. E aí me levaram para a sala de tortura, fui colocado no pau de arara e meu pai,
porque tinha levado uns tiros nas pernas, ele foi colocado na cadeira do dragão. E nós passamos 2 dias seguidos de tortura. Meu pai, ao fim desse dia, ele foi assassinado. Por uma coincidência, que eu acho que vocês não premeditaram, nós fomos capturados dia 16 de abril e o meu pai foi assassinado dia 17 de abril. Hoje, portanto, é aniversário da morte do meu pai. E à noite, né, que ele foi assassinado, e os jornais anunciavam a morte dele de manhã, como se ele já tivesse morrido, né, principalmente a Folha da Tarde. Né, e eu continuei sendo torturado. Depois, minha mãe e minhas irmãs foram capturadas. Elas ficaram 1 ano e meio presas, né, foram soltas, responderam o processo em liberdade, e eu fiquei quase 6 anos em cana. Uma das minhas irmãs sofreu, inclusive, violência sexual por parte dos militares, né? E eu fiquei desaparecido durante 8 meses. Aí, em novembro, né, eles apareceram comigo, como se eu tivesse acabado de ser preso. Fui levado para o presídio Tiradentes, fiquei lá nem um mês. Me esconderam na penitenciária do Estado, fiquei 2 meses lá. Aí volta para o presídio Tiradentes, e lá no presídio Tiradentes a gente começou uma greve de fome, né? E aí, nessa greve de fome, eu fui levado de volta para o DOI-CODE, né? E aí foi um périplo, vai para cá, vai para lá, quase 6 anos nessa brincadeira. Em resumido, é isso.